Eu estou com muita expectativa. Lucas capítulo 21, versículo 28. Glória a Deus. Lucas capítulo 21, verso de número 28. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Eu vou de novo. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Lucas capítulo de número 21, de acordo com aquilo que Lucas, o escritor, ele foi escrevendo e pontuando, e é interessante você observar a forma que Lucas, ele fez a escrita desse evangelho. Ele fez uma espécie, Ravena, de diário. Ele foi conversando, João, com pessoas que conviveram com Jesus, que estiveram nos lugares que Jesus passou. Ele foi conversando com as pessoas que vivenciaram milagres, até para poder fazer uma coletagem de informações muito precisa, para entregar um documento muito sério a um homem chamado Teófilo. De tal forma que Lucas, ele vai ser um camarada que tem um ouvido muito clínico, até porque ele relata coisas no seu evangelho que você não vai encontrar nos demais evangelhos. Por exemplo, quando ele está narrando a história de Pedro dentro da casa do sumo sacerdote, naquela noite fria, quando Pedro negou a Jesus, Lucas foi o único que fez um registro da terceira vez que Pedro negou o Senhor, que o Senhor Jesus olhou para Pedro. Mateus não registrou, Marcos também não registrou, João não registrou, apenas Lucas, ele conseguiu atentar para esse detalhe e colocar no seu evangelho. Ele não andou com o Senhor Jesus como Mateus andou, como João andou, não, ele não andou, mas escreveu com muita propriedade, até porque ele gastou tempo para poder fazer o levantamento dessas informações. De tal forma que quando a gente vai fazer aqui uma observação no capítulo 21, o capítulo 21 começa com Jesus observando o momento que o pessoal estava a ofertar. E é interessante você notar que ele estava notando as pessoas ofertar, não tanto que estavam a ofertar, mas como estava a ofertar. Ele nota que tinha uma pobre viúva que entregou suas 2 pequenas moedas. Só que essas pequenas moedas não fez nenhuma diferença na contabilidade do templo, mas fez um registro significativo diante de Jesus. Até porque a questão da oferta é isso, não adianta ela fazer uma soma, acrescentar apenas no cofre do templo, mas tem que fazer um registro diante de Deus. E lá vai para você dar glória. Nenhuma oferta que você colocar no altar do Senhor vai ser apenas mais um número na contabilidade da igreja, mas vai ter um registro diante de Deus. Alguém está levantando a mão para dar glória? Eu vou repetir: vai ter um registro diante de Deus, ao ponto que você vai orar. O Salmo 20 vai dizer: ó Deus, lembra da minha oferta. E Deus vai dizer: eu estou lembrando da tua oferta, eu vou abrir o baú para te entregar o que você está precisando. Porque a tua oferta tem um registro diante de Deus. Então todas as vezes que você for colocar uma oferta, não pensa apenas no plano material, físico que nós estamos vivendo. Sempre leve em consideração que a tua oferta também está envolvendo o plano espiritual. Aí ele vai continuando dando sequência. E aí, a partir do versículo 5 do capítulo 21, Jesus começa a falar sobre alguns sinais que iriam acontecer antes que acontecesse a sua gloriosa vinda, para poder buscar o seu povo. E são textos que você está muito familiarizado, até porque a maioria de nós ouve essas coisas desde quando a gente tomou consciência de adulto, que haveria guerras de uma nação contra uma outra nação, que haveria pestes, que haveria dificuldade, fome, muitas situações complicadas. E você há de concordar comigo numa questão:
Todas as vezes que a gente escuta alguém comentar nesse assunto de guerra, de fome, de peste, de doença, de problema, a gente fica com calafrio na alma. Nós ficamos em algum estado, e alguém fica até em estado de pânico devido a tanta informação que circula, principalmente na internet, acerca desses assuntos que antecedem a volta de Jesus. E curiosamente, quando você conversa com alguns crentes sobre esse assunto de peste, de problema, de guerra, de dificuldade, alguém fica todo temeroso, todo tímido. Só que quando você lê Lucas capítulo 21, versículo 28, nós não temos motivo para poder ficar abatido por conta que está acontecendo tais coisas. Pelo contrário, a orientação de Jesus é: ergue a cabeça, olha para os céus, porque está se aproximando o dia da sua vitória, está se aproximando a redenção, está se aproximando o dia glorioso do Senhor. E não é para você ficar assustado, é para você colocar um sorriso no rosto, porque quem vai ficar assustado é quem não teme a Deus, que não anda com Jesus, que não está selado pelo Espírito Santo. Mas para a igreja gloriosa, imaculada, ela está alegre porque está sabendo: o meu passaporte está carimbado, eu já estou dando passo para a eternidade. Eu estou sentindo que tem alguém aqui que já está com os dois pés lá. Não, eu vou de novo, porque sempre tem um que conversa fiado, que fala: é crente Raimundo, um pé na igreja, outro no mundo. Aqui não, aqui é crente pentecostal, está com os dois pés na mansão celestial. Não, eu vou de novo, alguém rima: é crente Raimundo, um pé na igreja e o outro no mundo. Não, a gente é pentecostal, já estamos com os dois pés na mansão celestial. Eu vou falar para você tirar o pé do chão e dar maior glória. Aqui é crente pentecostal, os dois pés já estão na mansão. Aleluia, 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 aleluia. Aproveitando que está muito gostoso o ambiente, profetiza para alguém: você não vai subir sozinho, viu? Aproveita e fala: você não vai subir sozinho. Pastor Juliano, mas eu deixei meu pai no boteco. Pastor Juliano, mas a minha família está tomando vinho uma hora dessa. Pastor Juliano, mas alguém na minha casa está ouvindo funk. Você está aqui e Deus pode estar movendo lá. E quando você chegar lá, vai ter que fazer apelo, vai ter que orar, e Deus vai escrever o nome da tua casa no livro da vida, no livro da vida, no livro da vida, no livro da vida. Quem pega essa palavra dá glória. Aleluia, glória a Deus. Então nós vamos entender, olha o que Jesus falou, Lucas capítulo 21, versículo 28. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, aleluia, olhai para cima, levantai as vossas cabeças. Por quê? Porque quando acontecem essas coisas, alguém fica todo abatido, pastora Sâmara. Mas os crentes, de cabeça erguida, olhando para a glória. Porque nós estamos igual Estevão, tomando pancada, mas está vendo os céus abertos. Opa, deu glória aqui, deu glória ali, o Bruno deu glória lá, pastor Moisés ali. A gente está igual Pedro, tomando pancada de um lado, tomando pancada do outro, mas está dizendo: eu estou vendo o céu aberto, e estou vendo o Filho de Deus assentado à sua direita. Mas o que é isso? É porque você está vendo o que eu não estou vendo. Eu não vou ficar de cabeça baixa, eu vou estar de cabeça erguida, 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 erguida. Quem está comigo adora. Levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Ora, pastor Juliano, o que é redenção? E aqui a gente vai entrar e vou dar um pano de fundo um pouco histórico dentro da lei daquilo que era a redenção, para depois te falar 3 coisas sobre a redenção. Primeiro, o que significa a redenção? Ato ou efeito de redimir, remir, salvar, libertar, prestar auxílio e também resgatar.
Na Bíblia, a redenção é uma lei criada por Deus para trazer quitação de dívidas e posteriormente haver uma restituição dos bens que foram usados como pagamento para liquidar aquela dívida. Por exemplo, quando Deus estava instituindo a nação de Israel, ele junta Moisés e dá algumas leis. Aquelas não eram apenas leis de cerimônias, de como ofertar. Era o estatuto, era a constituição de Israel, que iria guiar toda aquela nação. Até porque Deus está formando o seu povo, e todo povo tem que ter a sua lei, suas regras, sua forma de conduta, e era Deus guiando. E como Deus não vê apenas o passado e o presente, Ele também vê o futuro. Ele sabia que no futuro alguém iria viver uma vida de uma forma bem sucedida, mas alguém também iria passar por algumas dificuldades, não saber gerenciar e tomar algumas situações, algumas atitudes que gerariam algumas situações de dívida para si. E quem contraía algumas dívidas tinha que pagar, e tinha que pagar à medida que tinha o dinheiro. Mas quando não tinha o dinheiro, o que se fazia, pastor Juliano? Ia pegando os bens, as coisas, e dando para poder liquidar aquela dívida. Quando acabavam-se as coisas, até os filhos que estavam dentro daquela casa poderiam ser utilizados de forma para liquidar aquela dívida. Lembra de 2 Reis, capítulo de número 4, quando a viúva daquele cidadão que fez uma dívida para poder alimentar os 100 profetas do Senhor, e ela estava com aquela dívida gigantesca, e os credores na sua porta batendo: nós queremos o que é nosso. O seu marido morreu, mas a dívida ficou, não foi quitada. Então, como você não tem o que pagar, a gente vai levar os seus filhos, porque essa era uma forma de liquidar. Não tem mais coisa, então vamos se levar os filhos, até que toda aquela dívida fosse saldada. Mas naquela ocasião, de uma forma específica, ela recorreu ao homem de Deus, que deu a ela uma estratégia. Ela recorreu ao homem de Deus, que deu a ela uma estratégia. Ela recorreu ao homem de Deus, que deu a ela uma estratégia. Eu vou repetir: ela recorreu ao homem de Deus, que deu a ela uma estratégia. Por quê? Porque o problema pode ser insolúvel para você, mas Deus é o Deus das soluções, Deus é o Deus da estratégia, Deus é o Deus do escape, Deus é o Deus do livramento, e lá vai para você dar glória. Eu acredito que é numa noite como essa que Deus pode dar um projeto extraordinário para poder virar a chave na tua casa. Aleluia, aleluia. E o que eu falo aqui para você, não falo apenas de uma experiência bíblica, que o profeta foi usado, Pablo, para dar uma direção, uma estratégia para aquela mulher se livrar. Eu falo com experiência da minha própria casa. Eu não tive meu pai presente no nosso lar, devido ao problema do meu pai com a minha mãe, e a minha mãe foi o chefe de casa e a dona da casa. E me recordo que quando ela estava fazendo as facções dela, costura, para entregar uma roupa de qualidade, sempre a concorrência dava um jeito de ocupar-se, de copiar os modelos que a minha mãe pegava dos atores que estavam fazendo sucesso. Até porque esse tipo de jeito que tem como se pegar a moda e fazer umas boas confecções. E minha mãe ficava olhando, e de repente ela falou assim: meu filho, a fulana está copiando a mamãe, mas fica tranquilo, que mamãe tem um jeito. Pegava o cartãozinho de dízimo dela, colocava nas máquinas, na overlock, na colarete, e passava a noite em oração. E todos os dias de manhã nós tínhamos um catatal de tecido para poder cortar. E eu me lembro que quando eu acordei naquele dia, pastor Tiago, mamãe estava com um modelo diferente de roupa, pastora Sâmara. Eu falei: mãe, quem é o ator que está usando esse modelo de roupa? Quem é a atriz que está usando esse modelo de roupa? É você, meu filho. Foi o Espírito Santo que revelou para a mamãe. Eu vou de novo. Quando alguém perguntava quem é o ator que está usando, alguém disse: não é da terra, é um anjo de Deus, é algo do céu, é projeto revelado. Lá vai para você dar glória. Deus vai te dar o que não deu para ninguém. Deus vai te revelar o que não revelou para alguém. Deus vai te dar algo. Bate na mão de alguém que está do teu lado e fala: a tua vinda aqui hoje foi certeira.
Fala com alguém: a tua vinda aqui hoje foi certeira. Eu estou sentindo graça de Deus para dizer: Geórgia, a tua vinda aqui hoje foi certeira. Você está batendo na porta certa. O céu já está aberto. Tem estratégia, pega. Tem estratégia, pega. Tem algo novo de Deus para você. Aleluia. 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 Eu estou vendo que alguém vai começar a faturar de forma extraordinária. O que eu falo aqui, se eu falo em outro púlpito, alguém taca até cadeira na minha cabeça. Mas ainda bem que o povo aqui é crente, entende que aqui a geografia profética é lugar do sobrenatural. Se eu falo o que eu estou falando aqui agora em um outro altar, alguém fica olhando para minha cara com aquela cara de assustado. Mas aqui não, o povo fala: manda mais, profeta. Então lá vai para você dar glória. A tua casa vai sair desse buraco. Aleluia. Ei, levanta a mão para dar glória a Deus comigo. Aleluia. Espírito Santo, eu sei que o Senhor trouxe alguém aqui de forma profética para esse lugar. Por isso oro no meio dessa pregação para dizer: abre o entendimento do teu povo, porque ninguém vai perder nada, ninguém vai tomar prejuízo. A palavra está declarada. Tem projeto sendo liberado. Aleluia, aleluia. Mas aí vamos levar em consideração que alguém não tinha como pagar, e aí tinha que entregar-se como escravo para poder liquidar aquela dívida. E aí então, nesse caso, existiam 3 formas dessa dívida ser liquidada. Já que eu estou me entregando como pagamento da dívida que eu auferi, que eu fiz, e não tenho condições de pagá-la, então me entregava em pessoa para que aquela dívida fosse saldada. E aí tinha 3 formas de liquidar essa dívida. Primeira forma: a cada 7 anos se celebrava-se o ano da liberação. Trabalhava-se 6 anos, e no 7º ano a terra tinha que descansar. Nesse ano, todas as dívidas eram perdoadas, conforme está escrito em Deuteronômio capítulo 15. A segunda forma de uma dívida ser saldada era a cada 50 anos, que era conhecido como o ano do jubileu, o ano do Senhor. Quando se completava 50 anos, todas as dívidas eram saldadas, conforme Levítico capítulo 25, versículo 28. Mas também tinha uma outra forma, para se não esperar 7 anos, uma outra forma para não se esperar 50 anos. Que outra forma é essa, pastor Juliano? Levítico 25, 25 vai falar sobre o parente remidor. E quem é essa figura? Era alguém de uma determinada família que possuía um poder aquisitivo muito grande. Era uma pessoa abençoada, que chegava para o credor e dizia: estou sabendo que o parente da minha casa está te devendo, e ele já deu a você como pagamento da dívida todos os seus bens, todas as suas terras, e agora essa dívida ainda continua a valer, e ele se entregou a ele mesmo. E qual é o valor atual dessa dívida? Aí o credor dizia: a dívida é X. Ele dizia: então eu vou pagar essa dívida, eu vou saldar essa dívida. Agora todos os bens que era dele vai ter que ser restituído, porque eu estou pagando essa dívida. Era conhecido como parente remidor. Nesse caso, você pode ler o livro de Ruth. O livro de Ruth é um livro que cobre toda essa história, porque fala de Elimeleque, fala de Noemi, fala de Malom, fala de Quilom, que era uma família muito próspera de Belém, mas saiu de Belém na crise e foi para uma outra nação, e ali eles empobreceram.
faleceram, acabando até mesmo vem a questão de óbito. A família foi na lona, não tinha condições de se arcar mais em nada. Aparece então Boaz para dizer: eu vou resgatar tudo que era de Noemi, tudo que era de Elimeleque, tudo aquilo que era de Malom e Quilion. Eu vou pagar o preço, eu vou quitar essa dívida, e vai ter que ter restituição. Lá vai para você dar glória. Toda casa tem alguém que é abençoado, toda família tem alguém que é o parente remidor. Se é para você o que eu digo, tem que dar a maior glória que você já deu em todos esses 5 meses de 24. Quer ver? Cris, se é você com o que eu vou falar agora, tem que dar a maior glória que você já deu nesse ano. Toda família tem alguém que está por cima, que está bem, que está próximo, que está abençoado. Eu não conheço quem são os membros da tua casa, mas eu já posso ver, por quem está aqui, quem é o mais abençoado da tua família. Já ficou de pé para dar glória? Eu vou de novo. Eu não conheço o teu pai, não conheço a tua mãe, não sei quem é teu tio, não sei quem é tua prima, mas eu só sei de uma coisa: eu estou pregando para os mais prósperos, eu estou pregando para os mais abençoados, eu estou pregando para quem está. Eu vou de novo. Quando alguém olhar para você, não vai olhar com cara de pobre coitado, vai dizer: ali está um abençoado de Deus, ali está uma abençoada de Deus. Onde chega prospera, onde bota a mão cresce, o que pega na mão Deus transforma. Vou falar para você dar aquele glória. Essa unção de Boaz está nessa casa. Vou falar de novo, Ju. Vou falar de novo, Valéria. Vou falar de novo. Essa unção da prosperidade, Boaz, está nessa casa. Não, é muita profecia, é muita glória para você ficar com a tua mão lá embaixo. Essa unção de Boaz está nessa casa. Eu vou de novo para você dar glória. Essa unção da prosperidade está nesse ambiente. Aí é quando alguém está num aperto na sua casa. Aí quando o telefone toca, você já fala logo assim: qual é o teu Pix? Irmão, pastor, mas se me pedir R$1.000, você vai ter para dar os R$1.000 e não vai fazer falta nenhuma. Porque você está na unção de Boaz. Dá um toque no vizinho, falar com ele: você é manancial e não poço. Não, me ajuda aí, você é manancial e não é poço. Poço tem água, manancial também, Esther. Mas a água do poço se tira, diminui. Mas a água do manancial, quanto mais tira, mais água tem para poder jorrar. Eu estou pregando para quem é manancial. Aleluia. Eu estou sentindo Deus aqui. Eu estou sentindo Deus aqui. Eu estou sentindo a unção de Deus aqui. Eu estou sentindo a unção de Deus aqui. Esses dias eu li no Instagram, e eu gosto muito de ficar lendo frases. Eu sigo alguns perfis, porque sempre tem uma frase que eu tiro print e jogo no meu telefone para ficar lendo e declarando. Uma delas dizia o seguinte: talvez você não saiu de uma família rica, mas uma família rica vai sair de você. Eu estou sentindo Deus aqui. Talvez o histórico da tua casa é alguém atolado em dívida, mas é você que vai levantar para dizer: vou pagar, vou pagar, vou pagar,
Vou pagar, eu vou falar, Jesus, eu vou entregar tudo nessa noite. É através de você que o boleto da faculdade de alguém na tua casa vai ser pago. É através de você que alguém vai receber a melhor vida que alguém pode desfrutar. É através da tua vida. Quem está comigo para levantar a mão para dar glória a Deus? Bota essa mão no ombro de alguém e fala com ele: você é um abençoado de Deus. Fala com ele: a unção de Boaz está sobre a tua vida. Fala: a tua casa não vai conhecer a escassez. A tua casa não vai ter credor batendo na porta. Eu vou falar, os teus celeiros não vai ficar vazio. Você foi chamado para transbordar. Para quem está na esquerda, para quem está na direita, para quem está na frente, para quem está atrás. Quem está comigo adora. Aleluia. 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 Boa. Tá ali? Que isso? Você foi chamado para transbordar. Hein? Calma aí, segura. Deixa eu falar uma coisa com você. Vai tirar foto ali. Segura aqui, o rapaz vai tirar foto. Vou sair da frente para tirar foto. É porque mexeu com ele. É uma frase, talvez de 50 minutos de pregação, você não absorva tudo. Mas às vezes uma frase muda tudo. Agora tem uma coisa, calma aí, segura, enche o pulmão para dar glória, porque essa pregação está sendo gravada. Alguém vai estar na internet e vai receber o que nós estamos recebendo aqui. Inclusive aqueles que deveriam estar aqui e ficarem em casa. Mas enche o pulmão, enche o pulmão para dar glória. Por quê? Porque a gente vai repetir essa frase no 3. Quem está comigo aí? É um exército aqui, vamos lá? 1, 2, 3, vai! Para você que está em casa, você foi chamado para transportar. Quem levanta a mão para dar glória, quem dá glória, quem dá glória, levanta a mão, adora, adora, faça barulho aí, Ives. Aleluia. Acerca da redenção, vou destacar então agora as 3 coisas que eu falei com você. Número 1, a pessoa que tinha sua dívida saldada, ela chegava um para o outro, vamos dizer que é eu, Eliseu e Jonathan, nós 3, e Geórgia também está no pacote, e a gente está endividado. De repente aparece pastor Tiago, é o nosso parente remidor, e ele vem dizendo assim: ó, a dívida está paga, não deve nada. Aí a gente olhava um para o outro, e você está atolado em dívida, mas não perdeu o contrabaixo. E eu dizia: Jonathan, a dívida está paga, a dívida está paga. Eliseu, a dívida está paga. E você vai ficar com a mão abaixada, a bateria vai ter que vir, porque a gente não deve nada. Está quitado, está quitado, está quitado, está quitado, está quitado, a dívida está paga. Aí essa é uma das grandes doutrinas do Novo Testamento, a doutrina da redenção, juntamente com a doutrina da salvação, soteriologia, doutrina do Espírito Santo, da pneumatologia, doutrina dos anjos, angelologia, também está a doutrina da redenção. Por quê? Porque a gente também estava em débito diante de Deus, e essa dívida está na mão de Satanás. Ele está dizendo: não tem como pagar. Você pode ter 1 milhão que você tiver, mas você não tem como pagar. Olha o que está escrito no Salmo de número 49, eu anotei para ler para você. Salmo de número 49, versículo 7 e versículo 8, eu vou ler para você dar glória. Diz assim: nenhum deles de modo
algum poderia remir a seu irmão, por mais que fosse bem intencionado, ou dar a Deus alguma coisa a resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima, e o recurso ia cessar para sempre. Só que tem uma coisa: aquilo que eu não poderia quitar, Jesus saiu do céu, assumiu forma de homem e disse: eu vou pagar a dívida dele. Quem é da época da mercearia, que ia comprar e aí ficava no risquinho, a dona da mercearia pegava a anotação, pastora Sâmara, e fixava na parede, estava o nome e a dívida cravada, aquela dívida. Aí Colossenses vai dizer, nas palavras do apóstolo Paulo, que ele, o Senhor Jesus, pegou a cédula de dívida que era contra nós, ele cravou ela na cruz para dizer: quem devia, hoje não deve mais nada. Quem devia, hoje não deve mais nada. A dívida está paga, a dívida está paga, a dívida está paga. Dá um toque no vizinho, fala com ele: nenhum peso vai estar sobre você. A dívida está paga. Se tem uma coisa que oprime a cabeça de alguém, é a tal da dívida. Até o andar de uma pessoa que está lotada de boleto é um andar meio torto, porque não consegue dormir, não consegue viver plenamente em paz, porque a dívida está assolando. O pecado é uma dívida. Toda pessoa que está endividada diante de Deus, a questão do pecado, ele fica todo sem graça, todo jururu. Mas avisa lá, você está em uma geografia profética que você está entendendo que a dívida está paga. Satanás não vai mais te acusar, ele quitou tudo. Conta-se a história de um determinado guerreiro lutando pelo seu país, se tornou herói nacional. Durante aquela guerra ele perde o seu braço, fica só com um cotó. Perdeu o braço, perdeu a mão, na verdade, naquela luta. O irmão dele vai e comete um delito, foi preso, levado a julgamento. E aí, quando o irmão dele estava sendo julgado, o irmão dele que tinha perdido a mão chegou naquele júri popular, só levantou o braço. Quando todos viram que era o herói nacional que estava naquele júri e viu que ele tinha perdido a mão lutando pelo seu país, olharam para o irmão prestes a ser condenado, disseram: vamos absolver por causa do seu irmão. Satanás já estava com o martelo na mão para poder receber a sentença, está condenado. Só que entrou no júri um homem com a mão furada. E aí você tem duas opções: continua condenado, aceitando a condenação, ou fala: chupa essa manga, Satanás. Por quê? Porque não devo mais nada. Aquele que está com a mão furada pagou a minha dívida. A dívida foi paga. Eu estou sentindo graça para dizer, porque alguém não estava nem dormindo direito, porque Satanás estava acusando a tua consciência. Mas avisa lá: o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. A dívida foi paga. Para a gente dar aquele glória, para pularmos para o segundo ponto, nós conhecemos um pouco da história do monge Martinho Lutero, quando ele rompeu-se com a igreja católica, e então ele estava decidido a viver pela graça, porque tinha lido algumas coisas, principalmente na carta de Romanos, que é até uma sugestão para esse mês novo que vai entrar, você dá uma mergulhada nessa carta. Quando ele teve uma revelação de Deus, entendeu que a salvação não é por mérito humano, mas pela fé. Ele teve uma experiência à noite, que Satanás abriu um rolo com um monte de coisa que ele tinha feito de pecado contra Deus, e ele foi ficando atordoado com muita coisa que ele estava lendo, que ele tinha feito, e ele ficando acusado, todo oprimido. Aí o Espírito Santo veio do outro lado e falou bem assim: Martinho Lutero, coloca no final da lista: o sangue de Jesus me purifica de todo pecado.
Alguém levantou a mão para dar glória. O sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Lá vai para você fazer festa, que essa noite a dívida foi paga. A dívida foi paga. A dívida foi paga. Recebe essa palavra. A dívida foi paga. Agora tem uma coisa. O pastor Tiago pagou nossa dívida. E aí a gente estava como escravo de uma determinada pessoa. Ele pagou a nossa dívida. A gente vai deixar de ser escravo? Não. A gente vai ser escravo agora dele. Só com uma diferença. Anteriormente a gente estava de escravo com uma pessoa diferente. Agora é com alguém da família. Paulo escreve dizendo que nós não recebemos o espírito de escravidão, mas de filho que clama Abba, Pai. Por quê? Porque hoje você é da família. Dá um toque no vizinho, fala com ele: você é um filho de Deus. Se está do lado de uma menina, fala: você é filha de Deus. Repete: você é filho de Deus. A identidade de filho está sobre você. Pode ser adotivo, mas é filho. Alguém é filho aqui e adora. Em segundo lugar, agora nós somos propriedade do pastor Tiago, porque ele pagou o preço. Antes era propriedade de alguém. Na redenção, você entende, em primeiro lugar, que as dívidas foram pagas. Segundo lugar, você entende que você é uma propriedade de alguém. Na questão espiritual, você é uma propriedade de Deus. Está escrito no livro do Êxodo, capítulo 19, versículo 5, uma declaração de Deus para o povo de Israel, e que se aplica a nós: vós sereis a minha propriedade particular. Era Deus dizendo: essa terra tem um dono, essa pessoa tem um dono. Isso para a gente é para nos encher de alegria, nos jogar para cima, porque às vezes alguém está andando como que um terreno baldio, sem muro. E para te falar a verdade, o terreno pode estar seco, pode estar cheio de mato, mas se tiver um muro, você sabe, tem um dono. Quem está te cercando é o Senhor. Satanás, quando passa perto de você, vai dizer: eu estou passando perto de alguém que é propriedade de Deus. E para você dar glória, está escrito em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, que nós somos comprados por um bom preço. Está escrito em 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19, que a gente não foi comprado nem com prata, nem com soro, e nem com o sangue de um animal da terra, mas comprado com o sangue precioso de Jesus. Pegue na mão de alguém e fala: você tem um dono. Tua casa tem um dono. A tua vida tem um dono. Quem está marcado com o selo autenticado aqui que pertence ao Senhor? Para a gente avançar para o terceiro ponto, conta a história de um determinado homem que estava envolvido numa profunda magia negra no país, e ele se converteu. E ele era um camarada que recebia algumas informações da sua entidade para fazer alguns trabalhos meio macabros. E ele conta no testemunho dele, isso há muitos anos, ele conta no seu testemunho que aquela entidade falou com ele para fazer um trabalho num corpo de uma pessoa de 15 dias. E o demônio foi específico: fazer um trabalho no corpo de alguém de 15 dias. E aí ele articulou e teve acesso a um corpo de uma pessoa de 15 dias que estava sepultada. Quando ele abriu a sepultura, que puxou o caixão para fora, que abriu o caixão, a entidade que falava com ele apareceu atrás e falou: ei, não mexe nesse corpo aí não. Aí ele falou: eu vou mexer porque eu paguei. Não mexe não. E a entidade estava nervosa. Não mexe não. Mas por que eu não posso mexer? Porque esse corpo de 15 dias já tem dono. Vou falar um negócio aqui para você encher o pulmão para dar glória. Mas você vai dar glória até por quem não veio no culto hoje. Está preparado? Lázaro de 4 dias já estava ruim estado de putrefação.
Imagina um corpo de 15 dias. Aí quando aquele homem que foi proibido pela sua entidade de mexer naquele corpo, ficou cismado, jogou o caixão para dentro, ele foi investigar de quem era o corpo. Era de uma esposa de um pastor que tinha falecido. Agora enche pulmão para dar aquele glória. Se o Todo-Poderoso faz questão de um cadáver de estar de 15 dias, imagina de você e da sua casa. Eu estou sentindo graça para dizer, o meu corpo arrepiou aqui. Já era para você estar de pé dando glória, porque se Ele cuida até de um corpo em decomposição, Ele te protege, Ele te blinda, Ele te guarda. Ele já colocou um anjo para caminhar com você. Profetiza para alguém, alguém vai ficar até arrepiado agora, porque é uma unção muito forte que Deus está liberando aqui. Fala com ele, você está protegido. Você está protegido. Você está guardado. Se Deus guarda um corpo de 15 dias que está sepultado, quanto mais você que está aqui lutando para entrar na glória. Ele te guarda de dia, Ele te guarda de noite, Ele te guarda de dia, Ele te guarda de noite. Você está dormindo, Ele está te guardando. Pastor Vitor está viajando, Deus está guardando. Você está no volante, Ele está guardando. Você está no trabalho, Ele está te guardando. Você está no negócio, Ele está te guardando. Você está na igreja, Ele está te guardando. Ele está te guardando. E agora eu quero chamar Tiagão Sarnalho, os pentecostais, para dar aquele glória, porque está escrito que o guarda de Israel, ele não dorme e nem tosqueneja. Ele não dorme e também não tosqueneja. Ele não dorme e nem tosqueneja. Ele não dorme e nem tosqueneja. Ele não dorme e nem tosqueneja. O guarda no plantão pode tosquenejar aquela madorninha daquela pescada, mas quem está sentado no alto desse sublime trono, Ele guarda quem está na frente, Ele guarda quem está atrás, Ele está guardando só quem está guardado. Adore, adore, adore. Aquele acidente não é um quase. Foi Ele te guardando. Ele está te guardando em todo o tempo. Ontem eu fui em Marilândia, Colatina, pregar. E lá tinha um rapaz na programação, o nome dele é Dalvan. E era culto da saudade. Aí eu não perdi tempo, né? Eu falei, Dalvan, você dá que honra para mim pregar com Dalvan cantando. Quem é das antigas sabe do cantor que eu falo, Dalvan, barbudão. E aí o Dalvan cantava uma música chamada Marcas na Areia. E na sua letra, né, da canção, ele chega a expressar uma espécie de uma reclamação, porque quando ele olhou para trás só tinha uma pegada andando. Ele falou, Deus só me deixou no meio da jornada. Aí Deus falou com ele, não, meu filho, é porque você estava muito cansado, eu coloquei você no colo para carregar você, porque eu não te deixo, eu caminho contigo, eu estou com você. Alguém já levantou a mão para dar glória? Eu vou repetir, eu estou com você, eu guardo a tua vida, eu provei um escape. Eita glória, eita glória. Quem está guardado aí? Quem está guardado aí? Quem está guardado aí? Dá uma olhadinha para a direita, para a esquerda, para ver se alguém está guardado. Vê se alguém está guardado. Pastor Juliano, pergunta para essa pessoa aí se ela está guardada. Se ela ficar preocupada e não falar nada, porque ela está sentindo que não está guardada, mas se ela der um sorriso e der um glória, é porque ela sabe que tem um anjo do lado dela, guardando a sua vida.
primeiro, a dívida foi paga. Segundo, nós somos propriedades de Deus. Terceiro, quem é uma pessoa que está vivendo a redenção, ela está destinada a crescer. Empresta essa mão ungida para quem está do lado e fala com ele: essa é só uma fase. Vai começar uma temporada muito boa para você e para a tua casa. Só falta um mês para fechar o primeiro semestre. Nós vamos fechar esse semestre da melhor maneira possível.